Sabe aquela sensação de estar num lugar, ver algo acontecendo e não entender absolutamente nada do que tá rolando? Tipo, quando você vê uma aglomeração na rua e pensa, deve ser um artista famoso ou é algum acidente, e só depois descobre que era algo que ia mudar sua vida pra sempre. Esse é um exemplo muito ruim, mas foi exatamente assim que no dia 15 de novembro de 1889, o povo do Rio de Janeiro acordou e viu uma movimentação de tropas no Campo de Santana. A galera parou pra olhar e sabe o que eles acharam? Que era um desfile militar, um feriado, uma comemoração qualquer. O historiador José Murilo de Carvalho descreveu isso como uma palavra que virou clássica. O povo assistiu a tudo bestializado, ou seja, com cara de quem não estava entendendo nada. A verdade dói, mas precisa ser dita, né? A República Brasileira, ela não nasceu de uma revolução heróica, com o povo lá nas barricadas, gritando por liberdade. Ela nasceu de um golpe de Estado planejado por militares, estavam insatisfeitos, fazendeiros que estavam com dor de cotovelo, né? E das grandes, o Brasil mudou de dono, enquanto o brasileiro médio estava ali preocupado mesmo em comprar o pão de cada dia. Hoje nós vamos abrir essa caixa preta. Eu vou te mostrar que a nossa república foi um arranjo de interesses de última hora e que o imperador, no fundo, já estava até com as malas prontas mentalmente há muito tempo. Antes de eu te contar isso, já confere aqui se você está inscrito no canal. Se não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e bora já pro nosso conteúdo. Vamos falar dos 3 pilares que foram quebrados. Para uma monarquia durar quase 70 anos, ela precisa ter essa estrutura, esses pilares. E Dom Pedro II tinha 3. Só que no final da década de 1880, esses pilares estavam mais rachados que calçada velha. O primeiro pilar era a igreja. Naquela época, o imperador tinha o padroado, ou seja, ele mandava na igreja aqui dentro. Então ele decidia qual ordem do Papa valia e qual que não valia. O clima azeda de vez quando o Papa mandou expulsar os maçons da igreja. E aí o Dom Pedro II disse, não, aqui não. Né? Resultado, a igreja virou as costas para o trono. O segundo pilar eram os militares. E aqui a coisa fica séria, porque depois da Guerra do Paraguai, os oficiais voltaram meio que se sentindo os donos da bola. Mas chegaram aqui e encontraram um exército sucateado, salários baixos e o pior para eles, eram proibidos de dar opinião na imprensa. Eles queriam poder, queriam ser os salvadores da pátria, inspirados ali pelo positivismo, né? Aquela ideia de que só a ordem e a ciência, nas mãos deles, claro, salvariam o país, mas o golpe de misericórdia foi o terceiro pilar, a elite escravocrata. No dia 13 de maio, lembra dessa data? 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ótimo, né? Para o mundo sim, mas para os grandes fazendeiros de café foi uma traição. Eles queriam ser indenizados por cada escravizado liberto. O governo disse não, e sabe o que acontece? Esses caras que foram monarquistas a vida inteira viraram republicanos de uma hora para outra. Eles ficaram conhecidos como republicanos de última hora. Não era por ideologia, claro, era por vingança. Eles queriam quebrar o império porque o império quebrou o bolso deles ao acabar com a escravidão sem pagar nada em troca. Agora você deve estar pensando, e o Dom Pedro II? Por que ele não reagiu? Aqui entra a parte humana da história. O imperador, ele estava velho, né, sofrendo de diabetes e, honestamente, pessoal, estava de saco cheio, né? Ele passava mais tempo lendo livros e estudando línguas do que governando. O historiador José Murilo de Carvalho mostra que o império sofria de uma crise de sucessão. O imperador não tinha filhos homens. Lembram? Então quem ia assumir era a princesa Isabel, que era casada com um francês, o Condé, um cara que ninguém no Brasil suportava. A elite da época, extremamente machista, não aceitava ser governada por uma mulher, muito menos com um marido estrangeiro ali dando pitaco em tudo. No dia do golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca, que, pasmem, era amigo pessoal do imperador, ele entra no quartel do Rio de Janeiro e dizem que ele nem queria proclamar a república no início. Ele só queria mesmo derrubar o gabinete do governo, mas a fofoca correu rápido e disseram para ele que o rival dele ia ser nomeado ministro. E o Deodoro, no misto ali de raiva e pressão dos jovens oficiais, selou o destino do Brasil. E Dom Pedro II, quando ele soube, ele disse uma frase que resume o fim de uma era: se é assim, será o meu descanso. Ele não chamou as tropas leais, ele não resistiu, ele só arrumou as malas ali no meio da noite e, como se estivesse saindo ali escondido da própria casa,
partiu para a Europa. O Brasil ficou órfão de pai de madrugada e acordou com um novo dono na manhã seguinte. E o povo? Onde que entra o cidadão comum nessa história toda? É aqui que a lição dói, né? Porque a República Brasileira, ela foi um evento de fardas e casacas. Foi decidido ali entre 4 paredes por militares positivistas e barões do café magoados. Não teve uma festa popular na rua, não teve o povo exigindo voto. Na verdade, a República, ela nasce em 1889 muito menos democrática no começo do que o próprio Império. No Império, mais gente votava. Sabia disso? Mesmo ali com todas as restrições, mas no Império votava mais gente do que nos primeiros anos da República, onde o sistema foi fechado para garantir que só os coronéis mandassem. A imagem que fica é a do povo no Campo de Santana, né, olhando ali os soldados passarem, achando que era só mais uma parada militar. Eles não sabiam que a partir daquele momento a palavra cidadão deveria significar algo, mas que na prática eles continuariam sendo apenas espectadores. A nossa república, ela nasceu com esse pecado original, a ideia de que a política é algo que as elites fazem pela gente, mas quase nunca com a gente. A proclamação da República até ensina uma coisa muito valiosa pra gente nos dias de hoje. Mudar o nome do regime, mudar a bandeira ou até mudar o hino, não adianta nada se a mentalidade continuar a mesma, se a estrutura de poder continuar nas mãos de pequenos grupos que só olham para o próprio umbigo. A liberdade é só um marketing bem feito. Hoje a pergunta que fica é: será que a gente parou de ser bestializado? Ou a gente ainda assiste às grandes decisões de Brasília, das prefeituras, das câmaras, como se fosse um desfile que a gente nem entende? A história de 1889 é um alerta, tá? Uma república, ela só é de verdade quando o povo é protagonista e não apenas o público que aplaude ou que fica ali meio confuso enquanto o poder troca de mãos no meio da noite. A gente estuda o passado para não repetir o papel de figurante no presente. E você, o que acha? A gente ainda tem esse DNA de espectador? Comenta aí embaixo, vamos trocar essa ideia. E não esquece de compartilhar esse vídeo, beleza? Até o próximo ponto.